Minha avó se apaixonou pelo meu amigo, mas ele tem apenas 25 anos. Ele não quer nada com ela, mas minha avó está oferecendo o mundo para ele. Agora meu amigo não sabe o que fazer. Miguel, querido, experimente. Acho que esta cor vai ficar maravilhosa em você. A voz da minha avó, Doroteia, ecoou pela sala de estar gigantesca. Eu me encolhi no sofá, fingindo ler um livro. Mas meus ouvidos estavam atentos e meu estômago revirado. Miguel, meu melhor amigo, estava parado no meio da sala, parecendo um cervo assustado diante de faróis. Ele tinha 25 anos. Minha avó, 72. Na mão dela não estava um suéter ou um par de meias. Era uma caixa de relógio importado, daqueles que valem mais do que o carro que eu uso. Vó... Doroteia? Eu não posso aceitar. É demais. Gaguejou Miguel. Besteira, ela disse com aquela voz que não aceita não como resposta. Ela se aproximou dele, pegou o pulso dele e começou a prender o relógio. Um homem jovem e bonito como você não pode andar por aí com aquele relógio de plástico. Eu senti o rosto de Miguel queimar, mesmo à distância. Ele me olhou, um pedido mudo de socorro. Eu desviei o olhar. O que eu poderia fazer? Interromper e dizer: vovó, pare de tentar comprar meu amigo? Essa situação surreal não começou do dia para a noite. Ela foi sendo construída, tijolo por tijolo, presente por presente. Eu conheci Miguel há 3 anos. Estávamos ambos tentando um curso técnico à noite. Eu para ganhar alguma experiência de trabalho, e ele... Bem, ele para tentar ter uma vida. Miguel era a definição de batalhador. Órfão de pai e mãe, criado por uma tia que mal tinha o que comer, ele trabalhava desde os 14 anos. De dia, ele era estoquista num supermercado carregando caixas pesadas o dia inteiro. De noite, ia direto para o curso, muitas vezes sem nem jantar. Nossa amizade foi instantânea. Ele tinha um senso de humor leve, apesar da vida pesada, e eu acho que eu era a única pessoa que o ouvia de verdade. Viramos irmãos. Como eu morava com minha avó desde que meus pais se mudaram para o exterior, e a casa dela era enorme e silenciosa, eu o convidei para estudar lá. Vem para casa, Miguel. Pelo menos você estuda comendo bolo e tomando um café decente. Eu disse um dia. Ele hesitou. Miguel tinha muito orgulho. Ele olhava para as próprias roupas. Simples. O tênis com um pequeno furo na lateral. E se sentia intimidado. A casa da minha avó é um desses casarões antigos, onde tudo é de madeira escura, tapetes caros e quadros que parecem de museu. Sua avó não vai se importar? Que nada! A vovó Doroteia vai te adorar. E no começo, ela a adorou. Minha avó ficou viúva há 5 anos. Meu avô deixou para ela uma fortuna que ela jamais conseguiria gastar. Ela é uma mulher boa, mas desde que vovô se foi, ela parecia entediada, solitária. Quando Miguel apareceu, ela o tratou como o neto que ela quase não via, já que eu era a única por perto. Miguel, meu filho, você está muito magro. Coma mais essa torta, ela insistia. Miguel, que rapaz educado, tão esforçado. Um exemplo, ela dizia para as amigas no telefone. Miguel, que nunca teve mãe ou avó, se deixou banhar por aquele carinho. Ele consertava o portão eletrônico para ela, trocava lâmpadas, ou apenas sentava e ouvia as histórias dela sobre o passado. Era uma troca justa, eu pensava. Carinho por atenção. Mas então, algo mudou. Acho que foi há uns 6 meses. Eu estava na cozinha e ouvi minha avó rindo no jardim. Um riso diferente, quase juvenil. Espiei pela janela. Miguel estava sem camisa, suando, pois tinha acabado de ajudar o jardineiro a carregar uns sacos de terra pesados. Vovó Doroteia estava entregando um copo de suco para ele, e a mão dela demorou um pouco demais no braço dele. Você é tão forte, Miguel. É bom ter um homem na casa, ela disse. Miguel riu sem graça e vestiu a camisa rapidamente. Naquela noite ela me perguntou: minha filha, o Miguel namora? Eu gelei. Acho que não, vovó. Ele não tem tempo, coitado. Trabalha e estuda. Foi tudo o que ela disse. Uma semana depois começaram os presentes. O primeiro foi sutil. Uma camisa. Uma camisa muito cara, de uma marca famosa. Vi na vitrine e lembrei de você, Miguel. A cor combina com seus olhos, ela disse. Miguel protestou, mas ela insistiu. É só um agrado, menino. Aceite. Ele aceitou. 2 semanas depois, foi um par de sapatos de couro.
Aqueles seus tênis estão pedindo socorro, querido. Você precisa de algo que proteja seus pés no trabalho. Miguel aceitou, os olhos brilhando. Ele nunca tinha tido sapatos de couro na vida. Depois veio o telefone. O dele era antigo, a tela toda trincada. Numa tarde de sábado, ela apareceu com uma caixa lacrada do celular mais moderno do mercado. Para você estudar melhor, querido. A tela desse é maior. Ela justificou. Foi aí que eu tentei intervir. Miguel, eu o chamei no canto. Isso é estranho. Você não está vendo? Vendo o quê? Ele disse já na defensiva. Ela só está sendo gentil. Ela é rica. Isso não é nada para ela. É como ela gosta de mim. Ela gosta de você, Miguel, mas não do jeito que uma avó gosta. Ele ficou bravo. Não coloque coisas na cabeça dela. Você está com ciúme porque ela está me dando coisas? Você sempre teve tudo, não sabe como é. Eu me calei. Talvez ele tivesse razão. Talvez eu estivesse julgando mal. Mas agora, olhando para aquele relógio de ouro brilhando no pulso dele, enquanto minha avó o admirava com olhos que eu nunca tinha visto, olhos de admiração, de desejo, eu soube que não estava errada. Minha avó, Doroteia, de 72 anos, viúva e absurdamente rica, estava apaixonada. Apaixonada pelo meu melhor amigo, Miguel, de 25 anos, pobre e desesperado por uma chance na vida. E o pior de tudo, olhando para o rosto dividido de Miguel. Metade horrorizado, metade hipnotizado pelo brilho do ouro. Eu percebi que ele sabia. Ele sabia exatamente o que estava acontecendo. E ele não estava indo embora. Os presentes escalaram. O relógio foi apenas o começo. Na semana seguinte, vovó Doroteia levou Miguel a um shopping de luxo. Eu me recusei a ir. Disse que tinha que estudar para uma prova. Uma mentira descarada. Quando eles voltaram, Miguel carregava 4 sacolas enormes de grife. Ele entrou no meu quarto mais tarde, vestindo uma jaqueta de couro que parecia ter custado o salário de 1 ano dele. O que você acha? Ele perguntou, dando uma voltinha. Eu senti um gosto amargo na boca. Você parece outra pessoa, Miguel. Ele parou de sorrir. Outra pessoa? Você quer dizer alguém que não parece um mendigo? Desculpe se eu cansei de usar roupa remendada. Não foi isso que eu quis dizer. Eu suspirei. Ela está comprando você, Miguel. Ela não está me comprando. Ele rebateu, a voz subindo. Ela é generosa. Ela gosta da minha companhia. Qual o problema nisso? Eu sou educado com ela. Eu a ouço. É uma troca. Ela tem dinheiro sobrando e eu tenho... tempo. Tempo. Repeti. É assim que você chama? Sim, e você deveria estar feliz por mim. Pela primeira vez na vida, eu não preciso escolher entre comprar comida ou pagar a conta de luz. Eu pedi demissão do supermercado. Aquilo foi um soco no meu estômago. Você o quê? Isso mesmo. Doroteia disse que era um absurdo eu estragar minhas costas carregando peso. Ela disse que quer que eu me concentre nos estudos. Ela vai me dar uma mesada. Eu me levantei. Uma mesada? Miguel, acorde. Pessoas não dão mesadas para amigos de 25 anos. Ela está te tratando como o quê? Ele me desafiou, os olhos escuros brilhando de raiva. Eu não tive coragem de dizer um brinquedo ou um acompanhante. Eu apenas balancei a cabeça. Isso não vai acabar bem. Só não vai acabar bem se você continuar tentando estragar. Ele disse frio. Ele tirou a jaqueta cara, dobrou-a com um cuidado quase reverente e saiu do meu quarto. A nossa amizade, antes tão fácil e leve, agora estava pesada, cheia de coisas não ditas. Eu decidi que precisava falar com minha avó. Aquilo era loucura. Ela estava se expondo ao ridículo e estava corrompendo meu melhor amigo. Esperei uma noite em que Miguel saiu. Ele disse que ia visitar a tia, mas eu sabia que ele estava usando o cartão que vovó lhe deu para ir a um restaurante chique. Encontrei-a na biblioteca, lendo. Vovó, comecei, tentando manter a voz calma. A gente pode conversar? Claro, querida. Ela fechou o livro sorrindo. Ela parecia mais jovem. Tinha cortado o cabelo num estilo mais moderno e usava um batom vermelho que eu nunca a tinha visto usar. É sobre o Miguel. O sorriso dela vacilou, só um pouquinho. O que tem o Miguel? Um rapaz adorável. Vovó, você está dando muitas coisas para ele. Coisas muito caras? As pessoas podem interpretar mal. Que pessoas? Ela perguntou, a voz ficando mais firme. Você, eu, as suas amigas. Todo mundo. Ele tem 25 anos, vovó. E eu tenho 72. Eu sei contar, minha filha. E daí?
E daí que ele é meu amigo e eu sinto que você está confundindo ele. E se confundindo também. Doroteia me olhou por um longo tempo. O silêncio na biblioteca era pesado. Eu fiquei viúva 5 anos atrás, ela disse finalmente. Seu avô foi um bom homem, mas ele foi previsível. Eu passei 50 anos sendo a senhora Doroteia. A esposa, a mãe, a avó. Agora eu estou sozinha. Tenho um dinheiro que não consigo gastar e, francamente, estou entediada. Ela se levantou e caminhou até a janela. E então aparece esse rapaz. Ele é bonito, é forte, ele me ouve. Ele ri das minhas piadas. Ele me faz sentir viva. Qual o problema em querer mimar alguém que me faz bem? O problema é que ele não te vê do jeito que você o vê, vovó. Você está comprando a atenção dele. E se eu estiver? Ela se virou para mim, os olhos faiscando. O dinheiro é meu. Eu não o ganhei? Eu não mereço usá-lo para ter um pouco de alegria no fim da minha vida? Ou você prefere que eu fique aqui tricotando, esperando a morte chegar? Eu fiquei sem palavras. Ele é um homem humilde. Ela continuou mais suave. Ele nunca teve uma oportunidade. Eu não estou fazendo mal a ele. Pelo contrário, estou dando a ele um futuro. Que tipo de futuro? Perguntei baixinho. O melhor tipo. Na manhã seguinte, o futuro ficou ainda mais claro. Eu estava tomando o café da manhã quando os dois entraram na sala de jantar. Eles estavam rindo de algo. Bom dia, querida, disse vovó radiante. Tenho ótimas notícias para compartilhar com vocês. Ela anunciou, pegando a mão de Miguel. Miguel olhou para mim, sem graça, mas não puxou a mão. Eu decidi que o Miguel precisa de mais estabilidade para focar nos estudos. O curso técnico é pouco para ele. Conversei com ele. E ele sempre quis fazer engenharia, não é, querido? Miguel concordou, engolindo em seco. Sim, dona Doroteia, sempre. Pois bem, eu vou pagar a faculdade dele, a melhor da cidade. Eu quase engasguei com o café. Engenharia. 5 anos. Uma fortuna! Miguel me olhou, seu rosto uma mistura de triunfo e vergonha. E... Vovó continuou, como se estivesse anunciando um prêmio de loteria. Ele não pode continuar dependendo de ônibus e aplicativos para ir e voltar da aula. É perigoso e cansativo. Meu coração batia forte. Eu sabia o que vinha a seguir. Eu vou dar um carro para ele. Eu olhei para Miguel, o garoto que dividia um prato de arroz e feijão comigo porque não tinha dinheiro para o jantar. O amigo que me ouvia chorar por causa de notas baixas. Minha avó estava sendo clara como cristal no que ela queria. Ela não estava oferecendo presentes. Ela estava oferecendo um contrato. Uma vida inteira de luxo em troca. Bem, em troca dele. E Miguel, meu amigo humilde, meu irmão, sabia disso. Ele sabia exatamente qual era o preço daquela faculdade e daquele carro. Eu não sabia o que dizer. Eu era só uma espectadora. Minha avó estava com o talão de cheques aberto, e Miguel estava com a caneta na mão, pronto para assinar. E... Vovó acrescentou rindo. Ele me disse que gosta de motos. Talvez uma moto para os fins de semana. O que acha, Miguel? Miguel sorriu. Desta vez o sorriso não tinha vergonha nenhuma. Era pura vitória. Naquela tarde, a garagem da minha avó, que já abrigava o carro de luxo dela, recebeu um novo morador. Um sedã esportivo preto brilhante. Não era um carro de estudante. Era um carro de executivo. Estava com um laço vermelho gigante no capô. Meu Deus! Foi tudo o que Miguel conseguiu dizer. Gostou, querido? Vovó Doroteia perguntou, balançando as chaves. Miguel pegou as chaves. Ele não olhou para mim. Ele não hesitou. Ele caminhou até o carro, abriu a porta e sentou-se no banco do motorista. Ligou o motor. O ronco suave encheu o silêncio. Eu vi o reflexo dele no retrovisor. Ele estava sorrindo de orelha a orelha. Naquele momento, eu soube que tinha perdido a discussão. Eu tinha perdido meu amigo. O Miguel que dividia a marmita fria comigo, que sonhava em apenas ter uma vida decente, tinha acabado de morrer. E este novo Miguel, dono de um carro importado, estava nascendo. Naquela noite, o clima na casa era estranho. Vovó mandou preparar um jantar especial. Ela abriu um vinho caro. Miguel estava usando a jaqueta de couro que ela lhe deu. Ele parecia desconfortável, mas também orgulhoso. Eu comi em silêncio. Minha filha, vovó Doroteia começou, e eu vi que a mão dela tremia um pouco ao pegar a taça. Eu e o Miguel temos conversado muito. Eu continuei olhando para o meu prato. Nós descobrimos que temos muito em comum, apesar das circunstâncias. Miguel pigarreou. O que a Doroteia quer dizer, ele disse. E foi a primeira vez que o ouvi chamá-la pelo primeiro nome sem o dona na frente. É que nós decidimos tentar.
Eu levantei os olhos. Tentar o quê? Vovó esticou a mão sobre a mesa e pegou a de Miguel. Os dedos dela, enrugados e cheios de anéis caros, entrelaçaram-se nos dele, jovens e fortes. Estamos namorando, ela disse, com a voz firme. Um silêncio pesado caiu na sala de jantar. O tic-tac do relógio antigo na parede parecia um martelo batendo. Eu olhei para os dois. Minha avó, de 72 anos, parecia uma adolescente apaixonada, os olhos brilhando. Miguel, de 25, me encarava com desafio, como se dissesse: "E agora? Vai fazer o quê?" "O que você acha, querida?" perguntou minha avó. "Você não vai nos dar os parabéns?" Eu senti um nó na garganta. Eu poderia dizer tanta coisa. Poderia dizer que era nojento, que ela estava se aproveitando da situação financeira dele, que ele era um interesseiro descarado. Eu poderia causar uma briga que destruiria nossa família. Mas aí, eu olhei para o rosto de Miguel. Ele não estava pedindo socorro. Ele não estava com vergonha. Ele estava satisfeito. Ele tinha feito uma escolha. Ele tinha pesado na balança a juventude dele contra uma vida de luxo, e o luxo venceu. E eu olhei para a minha avó. Ela não estava sendo enganada. Ela era uma mulher inteligente. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. Ela estava comprando companhia. Ela estava pagando para não ficar sozinha. Eles eram 2 adultos. Aquele era um acordo que os 2 aceitaram. Eu respirei fundo e soltei o ar devagar. Minha raiva se dissolveu e deu lugar a uma coisa fria, uma indiferença. "Vovó", eu disse, e minha voz saiu calma. "Eu não quero opinar." Os 2 piscaram, surpresos. "Como assim?" perguntou Miguel. "É a vida de vocês." "É uma escolha de vocês", eu disse, dando de ombros. "Eu não tenho nada a ver com isso. Se vocês estão felizes com essa decisão, então, sejam felizes. Eu não vou me meter. Eu não quero dar minha opinião." Minha avó pareceu um pouco decepcionada. Acho que ela queria minha aprovação, minha bênção. Miguel, por outro lado, parecia aliviado. Ele esperava uma briga, e eu desarmei ele. "Bom", disse vovó, "isso é muito maduro da sua parte." "É", eu disse. Voltei a comer. O jantar está ótimo. A partir daquele dia, minha vida na casa mudou. Eu me tornei uma espectadora. Minha regra era clara: não opinar, não me envolver. Eles não perderam tempo. Vovó matriculou Miguel na faculdade de engenharia mais cara da cidade. A moto apareceu na garagem 2 semanas depois do carro. Uma máquina enorme e brilhante que ele usava para ir à faculdade. As roupas de Miguel mudaram completamente. O armário dele foi abastecido com ternos, camisas de marca, sapatos italianos. Ele começou a ir à academia do clube de luxo da minha avó. Em 3 meses ele estava mais forte, mais bronzeado. O cabelo estava sempre perfeitamente cortado. Ele não parecia mais um estoquista. Parecia um herdeiro. Minha avó também mudou. Ela parecia 10 anos mais jovem. Começou a usar roupas mais coloridas. Contratou um personal trainer para vir em casa e vivia em salões de beleza caros. Ela estava radiante. Eles agiam como um casal. Saíam para jantar quase todas as noites. Iam ao teatro. Viajavam nos fins de semana para resorts na praia. Minha avó postava fotos dos 2. Ela sorrindo, segurando um copo de bebida chique. Ele ao lado de óculos escuros, parecendo um astro de cinema. Eu me afastei. Eu ficava no meu quarto estudando. Eu comia antes ou depois deles. Eu não queria sentar à mesa e ouvi-los se chamando de meu bem ou minha querida. Era desconfortável demais. Nossa amizade, minha e de Miguel, evaporou. Um dia, eu o encontrei na cozinha. Ele estava fazendo um sanduíche, usando ingredientes que eu nem sabia que existiam na nossa geladeira. "Miguel", eu disse. "Oi", ele respondeu, sem se virar. "Você está feliz?" A pergunta saiu da minha boca antes que eu pudesse impedir. Ele parou o que estava fazendo. Virou-se para mim lentamente. O olhar dele era frio. "Eu não preciso mais contar moedas para pegar o ônibus. Eu não preciso mais me preocupar se vou ter o que comer amanhã. Eu estou estudando o que eu sempre quis. No melhor lugar. Eu tenho um carro que as pessoas param na rua para olhar. O que você acha?" Eu não perguntei sobre o que você tem. Eu perguntei se você está feliz. Ele deu um sorriso de lado. Um sorriso que eu nunca tinha visto nele. Eu estou muito confortável. E a Doroteia está muito feliz. Ela me dá tudo o que eu quero. E eu dou a ela o que ela quer. "Companhia", eu disse, baixinho. "Companhia, atenção. Eu a faço se sentir jovem", ele disse, dando uma mordida no sanduíche. "É um bom negócio para nós 2. Você não disse que não ia opinar?" Ele estava certo. Eu tinha prometido, eu só...
Sinto falta do meu amigo, eu admiti. O rosto dele suavizou por um milésimo de segundo. Aquele seu amigo estava cansado, entende? Cansado de lutar por migalhas. Aquele cara se foi. Ele saiu da cozinha, me deixando sozinha com o silêncio. Eu me mantive fiel à minha palavra. Eu não opinava. Eu via minha avó gastando fortunas com ele. Via-o saindo de mãos dadas. Eu via as amigas da minha avó, antes chocadas, agora dizendo: "Ah, Doroteia, que rapaz charmoso!" O amor realmente não tem idade. Eu via tudo. E guardava tudo pra mim. Se eles estavam felizes naquelas condições, se aquele acordo mútuo os satisfazia, então que fossem felizes. Mas lá no fundo eu sabia. Coisas construídas em cima de dinheiro e solidão nunca duram. E eu tinha a sensação de que o fim daquele namoro seria tão rápido quanto o começo. Eu me mantive fiel à minha palavra. Por quase 6 meses, eu fui uma fantasma na minha própria casa. Eu não opinava, não participava. Eu via os dois, minha avó Doroteia e meu ex-amigo Miguel, vivendo uma vida de luxo que parecia saída de um filme. Eles viajaram, jantaram nos melhores lugares. Miguel estava no auge. O carro, a moto, as roupas caras, a faculdade de elite. Ele tinha conseguido tudo. Minha avó parecia genuinamente feliz. Ela tinha um brilho nos olhos que eu não via desde que meu avô era vivo. E eu pensei, no fundo, bom, se eles estão felizes nestas condições, então sejam felizes. Eu estava errada. A felicidade deles tinha um prazo de validade. E ele venceu exatamente 5 meses e 3 semanas depois que o namoro começou. Tudo começou com a faculdade. O lugar que minha avó estava pagando para ele ter um futuro foi o lugar que destruiu o acordo deles. Miguel começou a ficar distante. Antes, ele estava sempre grudado na minha avó. Era o motorista dela, o acompanhante, o ouvinte. Agora ele vivia estudando até tarde. "São provas de cálculo, Doroteia", ele dizia no jantar. "É muito difícil, preciso focar." Vovó, orgulhosa do esforço dele, nem piscava. "Claro, querido. Se esforce. Você é tão inteligente." Mas eu conhecia Miguel. Ele odiava estudar. A verdade apareceu numa terça-feira chuvosa. Eu estava numa cafeteria perto do meu próprio curso, esperando a chuva passar, quando o vi. Ele não me viu. Ele estava sentado numa mesa no canto. E não estava sozinho. Havia uma moça com ele. Jovem, talvez uns 20, 21 anos. Ela usava jeans rasgados e uma camiseta de banda. O oposto total do mundo da minha avó. Eles não estavam estudando, eles estavam rindo. E então, ele pegou a mão dela sobre a mesa. O jeito que ele olhou para ela foi um soco no meu estômago. Ele nunca, jamais olhou para minha avó daquele jeito. O olhar que ele dava para a vovó era de gratidão, de negócios. O olhar que ele dava para aquela moça era amor. Amor de verdade. Eu saí de lá antes que ele me visse. Eu não disse nada. Minha regra era clara, não opinar. Mas eu fiquei observando. Miguel chegava em casa cada vez mais tarde. Estava sempre no celular novo que vovó lhe deu, sorrindo para a tela. Muitos trabalhos em grupo. Ele mentia. Minha avó, que era tudo menos boba, começou a notar. Ela era uma mulher de negócios. Ela sabia quando um investimento estava dando errado. Ele está estranho, não acha? Ela me perguntou uma noite, quando estávamos sozinhas na sala. Eu dei de ombros. "Não opino, vovó." "Você?" ela disse com um meio sorriso triste. "Se tornou uma pessoa muito difícil, sabia?" O castelo de cartas desabou na sexta-feira seguinte. Minha avó tinha comprado ingressos caríssimos para um concerto. Ela passou o dia no salão. Estava linda, usando um vestido novo. Miguel deveria buscá-la às 7 da noite. 7 horas. 7:30. 8. Eu estava no meu quarto. Mas podia ouvir o relógio da sala. Às 8:15, o telefone dela tocou. Eu ouvi a voz dela, primeiro suave. "Miguel, querido." Depois dura. "Como assim não pode vir?" Houve um silêncio. "E então? Um problema na faculdade?" "Miguel, são 8 da noite de uma sexta-feira. Não me trate como uma idiota." Mais silêncio. Eu saí do meu quarto. Vovó estava de pé, de costas para mim, segurando o telefone com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. "Eu não quero saber o nome dela," vovó disse, e a voz dela era gelo puro. "Eu só quero que você venha para casa. Agora. Temos que conversar." Ela desligou. Ela se virou para mim. O rosto dela não estava triste. Estava furioso. "Ele está com outra," ela afirmou. Eu não precisei confirmar. "Vovó, você quer que eu..." "Eu quero que você fique aqui," ela disse.
Eu quero que você seja testemunha. Miguel chegou 30 minutos depois. Ele entrou na sala ainda com as roupas da faculdade. Ele parecia pálido. Doroteia, ele começou. Me desculpe. O trânsito... Sente-se, Miguel, minha avó ordenou. Ela não se sentou. Ela ficou de pé, na frente dele, como uma rainha olhando para um súdito. Eu te dei tudo, não dei? Ela perguntou calma. Sim, você foi muito generosa. Eu paguei sua faculdade. Eu te dei um carro, uma moto, roupas, um salário para você estudar. Eu te dei uma vida que você jamais teria. Eu sei, e eu sou muito grato. Em troca, ela o cortou. Eu pedi uma coisa: lealdade, companhia. E você não pôde me dar nem isso. O rosto de Miguel ficou vermelho. Doroteia, não é assim. Aconteceu. Eu me apaixonei. Se apaixonou? Vovó riu. Um riso curto, sem humor. Que ótimo. Fico feliz por você. Qual o nome dela? Ana, ele sussurrou. Lindo nome. E ela também é rica? Ela vai pagar suas contas? Ela não tem nada a ver com isso. Ela é só uma estudante. Entendo. Então você se apaixonou por ela, mas esperava continuar vivendo do meu dinheiro. Você achou que eu era o quê, Miguel? Um banco? Não, eu ia te contar. Você não ia contar nada. Ela rosnou. Você ia tentar me enganar, como fez nas últimas semanas. Mas acabou. O acordo acabou. Foi aí que o desespero bateu nele. O quê? O que você quer dizer? Eu quero dizer que acabou, ela disse, caminhando até a mesinha lateral. Ela pegou uma pequena tigela de porcelana. As chaves, agora. Os olhos dele se arregalaram. Doroteia, por favor. O carro, a faculdade, como eu vou estudar? Esse, disse minha avó, não é mais problema meu. Você não pode fazer isso. Ele gritou, levantando-se. Eu posso. E eu vou, ela disse firme. Você fez uma escolha. Você escolheu a Ana. Ótimo. Agora viva com as consequências dessa escolha. As chaves. Ele olhou para ela, depois para mim. Ele procurava ajuda. Eu não opino, eu disse baixinho. Miguel tremeu. Ele enfiou a mão no bolso. Tirou o chaveiro do carro importado. Tirou a chave da moto. Tirou a chave da porta da frente. E as jogou na tigela de porcelana. O barulho foi alto na sala silenciosa. Minhas coisas, seus livros e suas roupas velhas podem ser pegos amanhã. O resto, tudo o que eu comprei nos últimos 6 meses, fica. Considere uma multa por quebra de contrato. Aquilo foi a vingança emocional. Ela não estava triste. Ela estava fazendo negócios. Ela o despiu de tudo. Não com gritos, mas com a frieza de um advogado. Miguel olhou ao redor, para o luxo que ele tinha se acostumado, para o homem que ele tinha se tornado. E ele percebeu que aquele homem era uma farsa, uma criação dela. Eu te odeio, ele sussurrou para ela. Não, disse vovó. Você odeia o fato de que foi pego. Agora saia da minha casa. Ele saiu. Ele foi embora a pé, na chuva, vestindo as roupas caras que ela tinha comprado, sem ter para onde ir. Eu me virei para minha avó. Ela estava perfeitamente calma. Ela pegou o telefone. Alô? Boa noite. Eu gostaria de cancelar os ingressos para o concerto. Sim, em nome de Doroteia. Obrigada. Ela desligou e olhou para mim. Bem, ela disse, ajeitando o vestido. Isso foi cansativo. Eu vou tirar essa maquiagem e pedir uma pizza. Você quer de quê? Eu olhei para aquela mulher de 72 anos, que tinha acabado de ter o coração partido, ou talvez apenas o orgulho ferido, e que estava agindo como se nada tivesse acontecido. Ela tinha comprado um romance. A mercadoria veio com defeito, e ela simplesmente a devolveu. Vovó, você está bem? Ela sorriu para mim, um sorriso genuíno. Querida, eu estou ótima. Foi um passatempo divertido. Mas honestamente, aquele carro bebia muita gasolina. E o Miguel, ele roncava. Ela foi a vingança em pessoa. A vingança dela foi a indiferença. Foi mostrar a ele e a mim que ele nunca foi indispensável. Ele era apenas um capítulo curto. E ela, Doroteia, ainda era a autora do livro inteiro.